Deus tem colocado isso no meu coração há algum tempo, e essa semana eu pensando no como eu iria trazer essa palavra para nós, nessa noite, e eu já estava deitado, e Deus me falou, né? Deus me mostrou tudo que eu ia estar falando, e eu fui lá e escrevi num papel, correndo, porque senão eu esqueço, no outro dia eu já não lembro mais, mas principalmente essa frase: Deus ainda faz milagre. Você acredita que Deus ainda faz milagre? Nós vimos agora uma declaração viva de um milagre de Deus, de 2 milagres de Deus, um filho e outro ela. Mas você ainda faz essa pergunta, porque essa frase, essa pergunta, Deus ainda faz milagre, é uma pergunta recorrente para muitas pessoas. Muitas pessoas continuam fazendo, porque precisam de um milagre, sabe, porque elas estão desejosas de um milagre, seja pessoal, seja para alguém da família, para um amigo, seja físico, seja emocional, seja espiritual. As pessoas estão precisando de milagre, estão perguntando: será que Deus faz milagre? A verdade é que você conhece a sua realidade, você sabe quem você é e o que você vive, e aonde você vive. Você sabe, talvez alguém aqui presente, ou alguém que esteja participando conosco online, assistindo essa mensagem, ou depois de hoje, assistindo numa das plataformas digitais, possa pensar ou dizer que será que é verdade isso? Eu não acredito muito nisso, que Deus faça milagre. Talvez você seja uma das pessoas que já orou bastante, jejuou, pediu para Deus, clamou por um milagre de Deus, sabe, para que acontecesse algo, e você não viu nada acontecendo. Isso levou você a perder a fé, a crença de que realmente você poderia viver o milagre de Deus. Talvez outros ainda possam dizer: olha, eu já coloquei nas mãos de Deus, eu já coloquei lá, e Deus sabe do que eu já pedi para Ele, e eu não vou pedir mais. Se Ele quiser, Ele faz; se Ele não quiser, fica por isso mesmo. Então, a gente acaba ouvindo muitas dessas coisas, né? Agora, tem um texto, eu não vou ler esse texto, que é o da viúva inoportuna, né? Que é aquela mulher que fica incomodando um juiz para que ele julgue o caso dela. E o juiz não dá atenção para ela, o juiz não dá atenção, e ela fica lá, importuna o juiz, até que o juiz fala assim: olha, eu não temo a Deus, mas eu vou julgar o caso dessa mulher para me ver livre dela, porque ela está me importunando demais. E aí assim ele julga o caso dela. Não estou dizendo que nós vamos ficar importunando Deus, mas que nós não podemos parar de orar, de clamar e nem de acreditar no poder de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto de Lucas, um dos milagres que Jesus fez, dos muitos milagres que Jesus fez quando ele estava em terra, e depois que ele foi assunto ao céu, ele não parou de fazer milagre, ele continua fazendo milagres. E o texto diz assim, está aqui no telão, Lucas 18, 35 a 43, diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus.
Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Esse é um dos milagres que Jesus faz. De um homem que precisava de um milagre e que estava sentado do lado de fora da cidade, estava ali pedindo esmolas para que ele pudesse ter como sobreviver. Uma das coisas que nós precisamos observar é que Jesus está onde o milagre precisa acontecer. Primeira coisa, Jesus está onde o milagre precisa acontecer. Agora, o que acontece com muitas pessoas é que as pessoas ficam assim: tem um homem de Deus ali, aí vai lá. Olha, e muitas pessoas já sofreram com isso, e as pessoas não têm limite, querem levar as pessoas a esses homens, ou querem levar esses homens, essas mulheres, na casa delas para orar. Nós não temos essa prática aqui, queridos, e se alguém chegar na tua casa e falar assim: olha, eu trouxe esse pastor, essa mulher, esse homem, para orar por você, você que é membro da igreja, pode dizer: o meu pastor não permite isso, porque ele ora por nós. E você mesmo ora, porque são pessoas que às vezes você nem conhece, não sabe nem quem que é, não conhece a vida do indivíduo, e elas estão indo lá. Eu não estou descrendo que tenham homens e mulheres de Deus sérios, não estou. Mas as pessoas ficam assim, precisam de um milagre, tem lá no tal lugar, a pessoa vai lá, não acontece nada. Tem lá em tal lugar, a pessoa vai lá, a pessoa chega e ora e revela e desrevela e mostra e fala e nada acontece. Essa pessoa vai perdendo a fé, porque ela pôs fé no lugar errado. Ela pôs a fé dela num ser humano. Jesus está onde o milagre precisa acontecer. Amados, o milagre não está onde está o homem. O milagre está onde Jesus está. É onde Jesus está. Por isso que quando eu vou orar, eu falo: gente, eu não curo ninguém. Mas tem muitas pessoas achando que estão curando. Porque quem cura é o poder do nome de Jesus. Nós não temos poder nem autoridade nenhuma para curar ninguém. É Jesus que tem esse poder. Então, queridos, creia nisso. Sabe, não está no homem, está onde Jesus está. Se Ele está na sua vida, Jesus está aí. É onde o milagre está. É onde você precisa crer. O texto, versículo 35 diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ele estava lá pedindo esmola. Por quê? Porque ele precisava. Mas quem que veio? Jesus que veio ao encontro. Jesus veio até onde ele estava. Jesus vai, queridos, até lá. Jesus vai até onde você está. E Ele já foi até onde você está. Ele já fez isso. Eu quero, olha o texto de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele eternamente. Ele não muda, querido. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que curou esse cego. É o mesmo Deus que pode te curar, que pode te livrar, que pode te libertar, que pode te sarar, restaurar. É Ele. Então você precisa crer que Jesus está onde o milagre precisa acontecer. Segundo, nós precisamos ter a atitude de Bartimeu. Bartimeu era um cego que tinha visão. Como assim? Ele não era cego? Jesus não curou ele da cegueira? Curou. Mas ele tinha visão. Sabe por quê? Olha só, versículo 38 diz assim: então ele se pôs a gritar, Jesus! O que ele pôs a gritar? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chama Jesus de filho de Davi. Ele estava reconhecendo Jesus como o Messias. Ele estava dizendo que Jesus era o Messias. E, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a pior cegueira é aquela que a pessoa não quer enxergar. E muitas pessoas não querem enxergar o Messias.
E estão continuamente buscando em lugares, em igrejas, em pastores, em pessoas, tentando algo na sua vida, conquanto Jesus é suficiente. É o único suficiente. Então, queridos, o que nós observamos aqui? Que ele era cego, mas ele tinha uma visão de quem Jesus era, que ele era o Messias. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Então você precisa reconhecer Jesus. Você precisa enxergar de verdade Jesus. Quem é Jesus para você? Quem Jesus tem sido na sua vida? Sabe uma das coisas que nós fazemos? Nós oramos, e a nossa oração é: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo outro, por causa disso, daquilo. Não estou dizendo que é errado, de forma alguma. Mas quantas vezes nós paramos para orar, dizendo quem Jesus é para nós? O que Ele é para você? Quando você pergunta para algumas pessoas não sabem nem dizer o que Jesus é para ela. Para orar, queridos. Quando você for orar, comece a dizer quem Jesus é para você. Qual que é a importância de Jesus para você? Esse cego, ele reconhece isso. Jesus, filho de Davi, tu és o Messias, o que vai vir, o que veio, o que está aqui agora. Terceiro lugar, queridos, a outra atitude de Bartimeu. Bartimeu, queridos, não é nome, tá? Não é nome, não tem o nome desse cego na Bíblia. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Tá? Ele era filho de Timeu, que era o pai dele. Então, a gente não sabe o nome do cego Bartimeu. Mas todo mundo chama ele de Bartimeu, porque é o que está escrito lá, né? É o filho do Timeu. Então, outra atitude dele, que nós precisamos ter. Bartimeu se humilha. Olha só o versículo 36 até o 38. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Onde está a humilhação? Onde está o se humilhar aí neste lugar? O estar gritando. Por quê? Primeiro, ele não era ninguém. Ele não tinha voz para nada. Ele não era reconhecido por ninguém. Então, mas ele precisava. Então ele começa a gritar. Quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pede por ajuda, ele pede por socorro. Ele grita pedindo que Jesus o atendesse. E olha só o que a Bíblia diz em Marcos e lá em Crônicas. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, querido, se você crê, você clamar e você crê, tudo é possível àquele que crê. Lá em Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Você quer milagre? É preciso se humilhar. Mas quantas vezes nós permanecemos no pedestal do orgulho? Sabe, não, eu não acredito, eu acho que não vai, eu acho que eu já orei, já fiz o suficiente, e continua nesse pedestal achando, queridos. A Bíblia não se acha, a gente crê. A palavra de Deus a gente crê. A verdade bíblica a gente crê. É pela fé. E é ali que você precisa exercer a sua fé. E é ali que você precisa se humilhar. Quarto lugar, nós vemos que Bartimeu vence as vozes da multidão.
Uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos, depois de nós enfrentarmos a voz interior que tem dentro de nós, que é o nosso pior inimigo, que nos condena, nos acusa, nos diminui, nos menospreza, a voz que tem dentro de nós, a nossa voz interior, é a voz da multidão, que nós temos que vencer. A voz da multidão te desmotiva, te desencoraja, a voz da multidão coloca barreiras, faz barulho para que você não seja ouvido. A voz da multidão olha gente, é uma das coisas mais difíceis. Você imagina você no meio de uma multidão e gritando. Gente, uma multidão andando junto, só lá em Jericó. Quando Deus falou para eles, olha, vocês andam e não dão um pio, viu? Anda, dá uma volta quietinho. Na última vocês gritam. Mas uma multidão andando junto, gente, não anda em silêncio. Tem o barulho do pé, tem o barulho da converseira, do bochicho. Tem esse barulho acontecendo. Então, nós precisamos vencer essa voz da multidão. E quando o cego Bartimeu, ele começa a clamar, começa a gritar, o que acontece? Logo a multidão começa a repreender. Logo a multidão começa a dizer para ele, fica calado. Fica quieto, você tá atrapalhando, você não está vendo que Jesus não está nem aí com você? Olha quantas palavras de humilhação ele deve ter ouvido. Quem é você? Você não é ninguém, cara. Você é um mendigo, um pobre, você não é nada. Quantas pessoas, chegaram para ele e falaram isso, talvez você, quantas vezes você já ouviu essa palavra de desmotivação, de desencorajamento, dizendo para você que não tem jeito para você, que não tem onde você ir, que vai melhorar, que não tem solução para a sua vida. Quantas vezes você chega com ânimo, dizendo algo, e as pessoas te jogam um balde de água fria, te desmotivam. Bartimeu estava passando por isso, mas o que ele faz? Ele não para. A multidão estava irritada com ele já, mas ele não para. Quanto mais eles falavam, mais alto ele gritava, mais alto ele clamava. Sabe por que ele fazia isso, queridos? Porque ele reconheceu que aquela era a grande oportunidade da vida dele. Talvez fosse a única oportunidade que ele teria. E queridos, nós estamos aí acuados, com medo, ou de orar, de clamar a Deus. Não estou dizendo que você precisa gritar, que a sua oração precisa ser gritar até você ficar rouco. Não estou falando isso. Mas você colocar diante de Deus, de você crer, de você orar e colocar nas mãos de Deus para que Ele faça o milagre, para que Ele, algo sobrenatural aconteça na sua vida e você não pare de crer. É isso. É isso que nós precisamos continuar fazendo. A multidão vai continuar tentando te impedir. E às vezes a gente fica acuado e permite que a multidão vença. Mas não é isso que ele quer. Nós aprendemos com o cego Bartimeu, querido. Diante daqueles que estão contra o nosso clamor de fé, nós devemos perseverar. E nós devemos clamar cada vez mais. Por mais que se levantem contra você, permaneça na tua fé em Cristo Jesus. Permaneça. Jó 42, ele diz, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A palavra de Deus, põe aí, filho, por favor. A palavra de Deus. Outro, pode pôr o outro também. A palavra de Deus, queridos, entrando no nosso interior, rasgando, desfazendo, tudo aquilo que precisa ser desfeito, o orgulho, o eu, a razão. Queridos, na sua vida sempre vai existir, pessoas tentando te impedir, não vai parar. Não vai parar, queridos, cada dia talvez vai aparecer mais, pedindo para você se calar, pedindo para você não agir, para você não falar, para você não clamar a Deus. Sempre vai haver.
E nós precisamos ficar firmes, queridos. Nós temos que focar no nosso objetivo. Nós temos que focar na verdade, no milagre bem perto de nós. Nós temos que focar. Por isso que você precisa continuar firme, crendo em Jesus, crendo na verdade bíblica. Sabe o que você precisa fazer? Continue. Continue, não pare. Sabe, continue indo. Porque é o que nós precisamos fazer. A quinta atitude que nós precisamos ter é ir até Jesus. Nós precisamos ir até Ele. E o texto bíblico de Marcos diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, Ele está chamando. Lançando sua capa do lado, de um salto pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Foi o que o cego fez, queridos. Sabe, essa capa que ele carregava significava que ele tinha primeiro uma autorização do governo romano para pedir esmola, porque ele era um mendigo. E é por isso que ele tinha aquela capa, sabe, acompanhava ele há muito tempo. Aquela capa estava com ele, já fazia parte da vida dele. E Jesus manda chamar Bartimeu. Chame ele. Ele não fica lá, será que é eu mesmo? Será que sou eu? Ele de um salto se põe de pé, joga a sua capa e sai correndo e vai até lá. Agora, se ele tivesse permanecido com aquela capa poderia atrapalhá-lo, poderia impedi-lo, poderia ser uma barreira na vida dele. E é aqui que eu quero falar com você três coisas que o Bartimeu teve que deixar para trás. E depois 3 coisas que nós precisamos deixar para trás. A primeira, por que ele deixa a capa dele para trás? Por que ele joga a capa? Porque a capa representava o passado de miséria da vida dele. Aquilo que o tornava um miserável. Não era porque ele era pobre, não era porque ele era cego, era o estado dele, ele era, e ele acreditava, e as pessoas pesavam cada dia mais sobre ele, e dizendo que aquilo era verdade, e ele acreditava naquilo, ele acreditava que não tinha jeito. Então a capa, ele precisou, sabe, jogar ela do lado, porque aquela capa representava o passado de miséria na vida dele. Segunda coisa, ele era apegado a ela. Aquela capa fazia parte da vida dele. E ele precisava jogar tudo aquilo que estava impedindo ele de seguir. Tudo aquilo que o impedia de andar. Terceiro lugar, um objetivo, ele precisou largar aquela capa, jogar aquela capa de lado, porque aquela capa o atrapalharia a correr até o mestre, a se locomover rapidamente. E nós precisamos 3 coisas, queridos, renunciar para nos aproximarmos de Jesus. Nós precisamos, renunciar ao nosso passado de ressentimento. Quantas pessoas estão guardando o ressentimento do passado? Sabe, quantas pessoas guardam ressentimento dos pais que já morreram, que já foram, e guardam ressentimento de tio que já não existe mais, que já morreu, de pessoas que passaram na sua vida e deixaram uma marca ruim, e as pessoas estão continuamente lembrando disso, e aí não conseguem andar, e não conseguem manter, e ter relacionamentos futuros com outras pessoas, porque sempre estão presas naquelas pessoas, não largaram, elas continuam andando com elas, por isso não conseguem manter um relacionamento. Mas e se acontecer de novo? Sempre com medo, sempre com pesar de sofrer a mesma coisa. Querido, se Jesus fosse pensar nisso, nós estávamos perdidos, porque quer um povo mais rebelde que o cristão? Jesus já ensinou, deixou a palavra, mostrou o que nós devemos fazer, e a gente faz errado. A gente faz aquilo que Ele não quer que a gente faça, não é verdade? E Ele está lá sempre, esperando que a gente se arrependa e volte para Ele. Então nós precisamos deixar o nosso passado dos ressentimentos. Deixa para trás,
perdoa, pede perdão e perdoa. Libera essas pessoas, libera isso no seu coração. Permita-se deixar de carregar um fardo que Jesus quer carregar para você. Não sofra aquilo que Jesus já sofreu lá na cruz. Jesus já fez o sacrifício dele por nós, para que nós não precisássemos carregar. Não anule o sacrifício de Jesus. Quando a gente tem esses ressentimentos passados, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. Quando a gente não perdoa, quando a gente não libera essas vidas, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. E a gente precisa dar um passo à frente. Outra renúncia que nós precisamos é o apego às coisas deste mundo. Não estou dizendo que você não deva ter cuidado. Então eu não vou cuidar mais da minha casa, eu não vou cuidar mais do carro, vou largar. Não, cristão é mordomo. Mordomo cuida bem das coisas de Deus. Estou dizendo que você não pode ter um outro carro melhor, uma casa melhor, comprar uma fazenda. Não, você pode ter tudo isso, queridos. Mas a gente não pode estar apegado a essas coisas. Nós não podemos ter apego a essas coisas. Apego a um carro, apego a uma casa, apego a uma caneta, apego a uma tesoura, queridos. Tem gente que tem apego a coisas. E nós precisamos desapegar, dessas coisas. A terceira coisa que nós precisamos renunciar é as barreiras, os empecilhos que nos impedem, que a gente faz, que a gente coloca, que a gente permite que coloquem para que a gente não continue. Permita, querido, se livrar desses empecilhos. Jesus já levou tudo na cruz do Calvário para nós. Então não carregue mais, não vá, dessa forma. Você pode até ir até Jesus com tudo isso, mas quando você vai até Jesus, você larga tudo isso lá nos pés dele. Você deixa para ele. Você deixa para ele. Sabe aquele negócio que a gente ora, diz assim, eu oro, coloquei nas mãos de Deus, fui lá e pegou. Não adianta, você pegou de novo. Deixa nas mãos de Jesus, deixa Jesus fazer o que precisa ser feito. Deixa Ele transformar o que precisa ser transformado. Deixa Ele curar da forma dEle. Entre no processo de Deus. Nós precisamos, queridos, responder o que Jesus perguntar. Às vezes Jesus está perguntando uma coisa, nós estamos dando outra resposta. Jesus está falando uma coisa, nós estamos virando a cara para o outro lado, para não ouvir o que Ele está dizendo. Versículo 40 diz assim: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Foi a resposta dele. Parece que é uma pergunta tão óbvia. O que você quer perguntar para um cego? O que ele quer? Jesus, essa pergunta não se faz, Jesus. E quantos de nós estamos falando assim com Jesus? Jesus, o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor não me faça uma pergunta boba dessa, Jesus. Quantas vezes nós estamos falando para Jesus dessa forma? Jesus, o Senhor está me chamando de trouxa, porque fazer uma pergunta dessa? Não, queridos, é isso que Jesus quer saber. O que Jesus te perguntar, responda. Não dá para dar uma resposta vaga. A gente fica nessa, Jesus, o Senhor sabe, mas a gente não responde. A gente não fala, a gente não coloca para Ele. Responda o que Jesus te perguntou. Diga isso que está aqui agora no telão. Eu quero ser curado. Seja em que área for, queridos, seja nas suas emoções, seja na sua alma, seja no seu corpo físico, seja na sua vida espiritual, seja nas finanças, seja em que área for que você precise de um milagre, de uma cura. Jesus está falando com você, diga para Ele: eu quero ser curado. Por fim, queridos, nós temos que fazer como Bartimeu, seguir a Jesus. Versículo 42 diz: quando lhe disse, recupere a visão,
a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. É isso, queridos. Mas nós não precisamos esperar algo acontecer. Sabe, nós estamos esperando um milagre acontecer. O que tem te impedido, querido, de seguir Jesus? Quando nós lemos lá no jovem rico, lá em Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele e o amou. E aí Jesus disse, falta ali uma coisa. Ele tinha perguntado para Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus responde, né? Eu já resumindo, ele já tinha falado um monte de coisa antes, e aí ele responde, falta uma coisa, disse ele, vá, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o coração dele estava naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Eu não estou dizendo que você tenha que vender tudo que você tem, entregar aos pobres e viver uma vida só com Jesus. Não estou dizendo isso. Lógico que você tem que viver uma vida só Jesus. Jesus tem que ser 100% na sua vida. Mas, queridos, o que está prendendo você? O que está te impedindo? Sabe o que está prendendo o seu coração? Que você não segue Jesus. Eu não estou dizendo de você ser membro, não estou nem dizendo de você ter sido batizado. Porque tem muito batizado que não segue Jesus. Tem muito membro da igreja que não segue Jesus. É um crente nominal, mas não segue Jesus. Nós temos que fazer como Bartimeu. Seguir Jesus. E glorificar o nome dEle com a nossa vida. E o que ele faz? Ele faz justamente isso. Ele seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Glorificava a Deus através da vida dele, e o povo via isso. Nós precisamos, queridos, seguir a Jesus. Mas o que tem te impedido? Os teus medos, a religiosidade. Porque muita gente na festa de ontem que nós tivemos aqui, religiosamente criticaram. Porque são religiosos. Não queriam saber o que estava acontecendo. Acho que preferem que os nossos jovens estejam numa festa do mundo. Quando aqui eles estavam glorificando a Deus, adorando a Deus, todo mundo feliz aqui, todos que estavam aqui, sabe, felizes da vida. Não ficaram mais, eles queriam ficar mais, né? Ficaram aqui, eu não sei até que hora, eu fui embora, né? Já estava tarde, eu fui embora. A gente vai ficando velho, você tem que dormir mais cedo, né? Vai acontecendo essas coisas. Mas, queridos, o que você precisa deixar? Sabe, o que você precisa deixar, queridos? Deixa tudo, queridos, que te impeça de seguir Jesus. Ah, Deus, a minha esposa está me impedindo. Não, peraí. Não negocia um negócio desse com Jesus, não, porque não é verdade. Ah, meu esposo está me impedindo. Não, teu esposo não está te impedindo, nem a tua esposa. Ah, o meu trabalho me impede. Não é verdade. Não é verdade, queridos. Não coloque culpa naquilo que não tem culpa. A culpa de não seguir é sua, não é deles. Se eu não seguir a Jesus, eu não posso pôr culpa nos meus irmãos aqui da igreja. Porque o fulano de tal deu mau testemunho e por isso eu larguei. Não, você largou porque você queria. Você usou uma desculpa para largar. Então, queridos, nós não podemos colocar culpa naquilo que não existe. Siga Jesus de verdade. Nem que isso, e seguir a Jesus, queridos, é seguir a Jesus até o fim. Nem que isso lhe custe a vida. Nem que isso lhe custe. Siga Jesus. Para concluir, queridos, tudo que nós ouvimos hoje é importante, mas há uma doença pior que existe na face da terra. Pior que Covid, pior que câncer, pior que a cegueira, que Jesus quer curar. Nós vimos que o milagre está onde Jesus está, que nós precisamos nos humilhar,
que nós precisamos vencer as vozes da multidão, que nós precisamos ir até Jesus e seguir a Jesus e nunca abandonar Jesus. Nós observamos isso e nós aprendemos com o cego Bartimeu. Ele nos ensina que a cegueira física não tem nada a ver com a cegueira espiritual. Sabe, ele nos mostra, ele era fisicamente cego, mas ele percebia e ele sabia que Jesus era o Messias. Talvez você esteja enxergando e você precisa abrir os teus olhos para reconhecer Jesus como o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar e nos libertar. Você precisa enxergar isso. Quando na vida de Bartimeu, né, o clamor dele levou ele a crer. Bartimeu, ele nos ensina que nós devemos estar prontos, queridos, para responder o chamado de Deus, para responder aquilo que, sabe, que só Ele tem para nós. E quando ele ouve isso, ele fica de pé, de um salto, e ele desfaz de tudo aquilo que o impedia, e vai até Jesus, vai até aquele que era o seu libertador, era o momento, era a chance dele. Queridos, não perca a sua chance, não perca o seu momento. A oportunidade é única, gente, não perca. E Bartimeu sai aos gritos, né? Eu imagino, né? Bartimeu, ele era cego. E não sei se alguém, a Bíblia não fala se alguém foi puxando ele, né? Ou se ele ouviu que Jesus estava para lá e falou: gente, estou indo, sai da minha frente que eu estou indo. A Bíblia não fala isso. Mas ele foi até Jesus. Bartimeu não foi alguém, queridos, que apenas acreditou em milagres. Mas a fé dele, ela não estava movida por sinais, por ambições pessoais. Quantas pessoas querem um milagre, por ambição pessoal, para aparecer. E não, ele creu no milagre, mas ele creu primeiro no poder daquele que era a única fonte verdadeira de milagre, Jesus, o Messias. Ele não saiu gritando: Jesus, eu quero ser curado, Jesus, eu preciso ser curado, Jesus. Há quantos anos eu estou aqui, Jesus, olha para mim, eu sou um miserável. Não, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Antes dele pedir o milagre, antes dele falar que ele queria ser curado, ele declara a verdade a respeito de Jesus. Ele declara quem Jesus era. E ele declara que ele cria no poder daquele que haveria de vir, que foi o Messias, Jesus Cristo. Nós precisamos ter a mesma atitude. Ele creu no Filho de Deus, ele creu no Filho de Davi, e ele clama por restauração na vida dele. Queridos, nós precisamos ter essa mesma intensidade da nossa fé. Antes de você crer que Jesus pode curar, você deve crer que Ele é o único que pode te salvar. É o único que pode te libertar. Ele é o enviado de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Só Ele pode fazer isso. E o mal, a doença, a pior doença existente na face da terra, queridos, chama-se pecado. E só Jesus pode te curar dele. Só Jesus pode te curar do pecado. Só Jesus pode te livrar do pecado. Só Jesus pode limpar o pecado da tua vida, da tua história. Só Jesus pode te dar a salvação. É somente Ele, querido. E é nele que você precisa crer. Porque Ele é o único que pode fazer esse milagre verdadeiro acontecer na sua vida. Para você refletir e praticar, queridos. Durante a semana. Você está onde Jesus está? Porque onde Jesus está é que acontece o milagre. É lá.
Não é onde o homem de Deus poderoso, não tem homem de Deus poderoso, querido. Se é homem de Deus poderoso, não é homem de Deus. Porque o homem de Deus não é poderoso. Homem de Deus reconhece que não é nada, que não pode nada. Só Jesus pode. Para você refletir, queridos, e praticar, a humildade tem tomado conta do seu coração? A humildade não é um estereótipo, não é o que você veste, não é uma roupa batida, rasgada. A roupa rasgada hoje está caro, viu, gente? Né? As pessoas estão comprando roupa cara e rasgada, né? Não, não é isso, gente. Humildade é de coração, é de verdade. Sabe, não é carinha de humilde. Não tem gente que faz uma carinha de humilde, né? Ai, sabe? Não, gente. É aqui dentro, é nosso interior. Tem muita gente com cara de humilde, mas é orgulhoso, é duro de coração. A gente precisa ter humildade de verdade. Terceira pergunta. As vozes da multidão têm atrapalhado você tomar uma atitude? Preste atenção, queridos, porque tem muitas pessoas sendo impedidas de caminhar na fé, de continuar por causa das vozes da multidão. Porque estão dando ouvido às vozes, ao invés de escutar a voz de Deus, ao invés de ir para a palavra de Deus, estão indo atrás de pessoas e escutando o que elas estão dizendo. Estão ligando para as pessoas e falando: ô meu irmão, o que Deus tem para mim hoje? Ah, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Queridos, sabe, as vozes da multidão estão dizendo, e tem muita gente andando na direção dessas vozes, ao invés de ir para a Bíblia, ao invés de ir para a palavra de Deus, para a verdade bíblica, porque a verdade bíblica é que nos conduz, queridos. É ela que nos conduz. E última, você quer ser curado da pior doença que existe, o pecado, e seguir a Jesus? A pior doença é o pecado. Todos nós fomos contaminados por ela. Mas nós somos libertos quando colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Fecha os teus olhos. Você quer ser liberto dessa doença, do pecado? Você que está aqui hoje, você que está online conosco, só tem um caminho, queridos, para ser curado dessa doença, dessa enfermidade, e é Jesus. Ele é o único caminho, e Ele diz: eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Então siga Ele, ande com Ele, deixe as coisas que te prendem para trás, e ande com Jesus. Se você quer se ver livre desse mal, dessa doença, coloque a sua mão no seu coração, aonde você está, e ora comigo. Mas ora de verdade, ora crendo. Fala: Senhor Jesus, eu quero me libertar dessa doença chamada pecado. Eu te peço perdão e digo que a minha vida está nas tuas mãos. Eu sou teu, tua, em nome de Jesus. Amém.